Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou passar algumas dicas, né, de como é que você pode aprimorar algumas questões técnicas em relação ao seu slide, ao tempo e algumas informações, para que fique melhor a visualização, enfim. Mas o objetivo não é entrar na parte pedagógica, não é na parte de conteúdo, eu não tenho gabarito para isso, né, eu sou do audiovisual, então o objetivo aqui são alguns detalhes técnicos, algumas dicas que podem melhorar a sua dinâmica na apresentação, na sua gravação da sua aula prática, seja lá no nosso estúdio ou seja você gravando em casa também, tá bom? Vamos lá. A primeira informação é a respeito conforme eu solicito no edital, o candidato deverá olhar para a câmera, falar seu nome, número de inscrição e o cargo para o qual está concorrendo, né? E aí eu entrei em contato com o Instituto Nosso Rumo para consolidar essa informação. É claro, né? Eu já imaginava que não seria um problema, mas eu queria um respaldo deles, então não tem problema nenhum colocar o slider, o primeiro slide, né, da sua apresentação, com o seu nome e com a colinha para você falar essas informações que eles solicitam, né? Então, minha recomendação no primeiro slide, e autorizada pelo pessoal também do Nosso Rumo, o primeiro slide é colocar a sua colinha com o seu processo de identificação, que é nome, inscrição e o cargo para o qual você está concorrendo, beleza? E aí você fez isso no primeiro slide, eu acredito que o ideal é que você já parta para o segundo slide com o tema da sua aula, né? Onde você vai apresentar a informação principal, né? A informação assim, que vai dizer para que sua aula veio, né? Então é o tema da videoaula. E aí você vai decorrer sua aula, né? Normalmente, como você planejou, mas eu queria fazer uma observação aqui, que a gente tem observado que muita gente tem esquecido dessas pequenas observações que estão lá no edital a respeito da citação, das fontes, das imagens, né? Então eu não vou entrar nesse mérito aqui de como é que deve ser feito, procure a ajuda de um profissional se você não tem, se você não está confortável de fazer isso com seus conhecimentos pedagógicos, né? Então faça uma pesquisa de como é que isso deve ser feito direitinho, mas não esqueçam, colocou uma imagem, tem que fazer a citação conforme as normas da ABNT, tá bom? Vamos falar agora sobre uma coisa que tem acontecido bem recorrente, a questão de quantidade de texto num único slide, que acaba você tendo que diminuir o tamanho da fonte. Vocês vão observar lá nos vídeos que a gente filma, né, o professor do lado de uma tela, né? Então, esse espaço ele tem que ser compartilhado, o professor, o tamanho da fonte, né? Então, a gente vai fazer um enquadramento aberto com o professor do lado de uma tela, as letrinhas vão ficar ainda menores. Então, faça um planejamento para que as letras do seu slide não fiquem pequenininhas, tá? E qual que é a dica? Se você tiver que acabar trabalhando com muito texto, eu não recomendo, né, longos textos, né, a aula é curta, né, fazer longas leituras também eu acredito que não seja recomendável, porque você não mostra o seu conhecimento pedagógico, né, através se você ficar só lendo, qualquer pessoa poderia dar aquela aula se ficar fazendo só leitura. Então eu recomendo você sim usar o texto grande quando for necessário, mas fique um pouco atento a essa questão de longos textos, longas leituras que não mostram a sua didática, tá? Então, o que eu recomendo? Se você teve que usar muito texto, não tem como escapar a sua disciplina, o seu tema, aquele momento precisa de muito texto, não coloquem todo esse texto em letras pequenas, né, imprensado numa única lâmina, num único slide. E aí você pode sim distribuir esse texto ao longo de mais slides. Por exemplo, temos aí o primeiro parágrafo, né, onde começa o bioma amazônico, vai até São Paulo. Não sei nem se vocês estão conseguindo ler, né? A letra não está tão grande. Mas aí o que você pode fazer? Pega esse slide, que está aqui todo esse slide, e distribui ele em outras lâminas. Vou mostrar agora na frente. Ó. Esse primeiro parágrafo está todo em letra cheia, grande aqui, nesse parágrafo que é até coloquei aqui no cantinho 1/4, né? Que foi dividido em 4 lâminas. Aqui o segundo parágrafo, já sobrou até um espaço para me colocar uma imagem. Não se esqueçam das citações, conforme as regras da BNT, tá bom? Ó, o terceiro de 4, né? Então, sobrou mais um espacinho para colocar uma foto, ficou confortável a leitura e, ao mesmo tempo, o principal, tecnicamente, já dá para fazer a gravação
no vídeo se você compartilhar a sua imagem do lado, né? E esses são os exemplos que a gente distribuiu. Aquele textão lá, vou voltar aqui, em 4, 1, 2, 3, 4. Mas aí a dúvida, mas vai ficar muito tempo. Não, o tempo é o mesmo, né? Você vai passar ali rapidamente de um slide para o outro. Então, na prática, o tempo que você vai gastar com 4 slides, com o mesmo texto, só que de uma forma mais confortável, o tempo é o mesmo, tá bom? E aí vamos falar sobre a questão do tempo. Né? Conforme o edital, ele menciona lá que a aula deve ficar entre 10 a 15 minutos, né? E aí você está trabalhando com esse tempo e está colando muito próximo aos 10. Espera aí, tem alguma coisa errada. Se você tiver o tempo todo batendo nos 10, eu quase consigo fazer 10, para tudo, revê a sua aula, né? Coloca mais conteúdo para que você consiga chegar dentro de uma margem folgada. Mas eu estou o tempo todo batendo em 15 minutos, passando um pouquinho, está bem apertado, eu quase consigo fazer em 15. Para tudo e rever a sua aula. Porque o ideal é que você fique dentro de uma margem confortável. Né? O ideal, claro, seria nos 112, 13 minutos. Por quê? Porque você não vai ter o mesmo rendimento, o mesmo desempenho, a mesma velocidade quando você estiver gravando. No ensaio, você chega a 11 minutos. Na gravação, você pode chegar a 12. Ou, né, no ensaio, você chega a 10 minutos, mas na gravação você fez em 9. Então, tentar manter uma margem do tempo durante os seus ensaios que fique dentro dos 13, 12, 14 minutos, né? Mas com uma folga boa. Então, se você está muito coladinho nos 10 ou está muito coladinho nos 15, vamos rever esse conteúdo dessa sua aula. E aí aqui eu coloco uma dica. Como é que você pode dar essa elasticidade no seu tempo de aula? Se você tem 3 atividades e o tempo não está dando, está faltando tempo, come algumas atividades. Se eu fiz 3 atividades, não, vou colocar só 2. Mas a minha atividade está tomando muito tempo, mesmo só uma. Eu tenho questões objetivas, vamos supor, né? A, B, C, D, E. Não, trabalha com 3 só, A, B, C. Quem sabe não seria uma solução. Estou colocando assim várias possibilidades, né? Para fazer essa elasticidade no seu tempo. Talvez usar as atividades para fazer isso seja interessante. Mas a minha aula está ficando muito pequenininha. Bora trabalhar mais atividades. Você estava trabalhando só com uma ou nenhuma, né? Vamos trabalhar mais atividades. Vamos colocar 2 atividades, 3, né? Mas o meu tempo na atividade, mesmo assim, está ficando pequenininho. Você pode, por exemplo, fazer quais desses... É um exemplo aí, né? Claro, é uma sugestão, na verdade. Você pode, quando você for trabalhar com as questões, com as respostas, se tiver com pouco tempo, você vai, por exemplo, aqui, né, nesse slide. É o leão? É o canguru? É o cavalo marinho? É a onça pintada? Ou é o dinossauro? Resposta é a onça pintada, que é um animal que a gente sabe que vive, né? Enfim. Agora, se você precisa de mais, se dar uma elasticidade maior, o que você pode falar? É o leão? Né, o canguru? Não, o leão ele vive na savana da África. Né? É o canguru? Não, o canguru é aquele animal... Então, você pode dar umas elasticidades até mesmo no desenvolvimento durante o processo de responder às atividades, tá? Essa aqui é minha sugestão. Como eu falei, eu não tenho conhecimento pedagógico para ficar fazendo essas intervenções, né? Peça ajuda a um profissional com mais propriedade para isso, mas tecnicamente eu vejo que alguns professores estão se perdendo muito no tempo, então essas são as sugestões que eu consigo apontar aqui de uma forma prática e que talvez resolva fácil, né? E aí, lembrando, né, que eu estou observando também que muita gente está esquecendo de colocar as referências bibliográficas, né? Então, você não precisa ler as referências, tá? Você vai só apontar, né? Essas são as referências bibliográficas. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Né? Esse é um bom encerramento, agradável, suave, né? Para você não fazer aquele corte seco, né? Se despeça do espectador que está assistindo você ali, que é o pessoal da banca. Lembrando que essa aula não é feita para pessoas da banca assistir, é uma simulação de uma aula que você faria para os alunos, tá? Então, esse aqui é a sua aula, o seu slide.
não é o mesmo conteúdo do seu plano de aula. O seu plano de aula é um detalhamento, eu estou enfatizando isso porque já passei por isso lá no estúdio. O seu plano de aula é um detalhamento para a banca, né? Aqui é a sua aula efetiva para os alunos. Então a linguagem não é uma linguagem técnica. Você não precisa colocar aqui, talvez, quais os objetivos, os alunos se juntar, né, as atividades se juntarão em uma roda de 3 a 5 alunos. Não, aqui você vai colocar, vamos para a atividade, pessoal. Hoje nós vamos aqui, né, vamos fazer um grupo de 3. Então é uma linguagem diferente. Então fiquem atentos, eu não sou da área da pedagogia, o que eu estou falando aqui são conselhos, mas procurem uma ajuda profissional, mas eu acredito que é um consenso, assim, que algumas dicas dessas podem melhorar a dinâmica da sua aula, principalmente nessa questão de tempo, visibilidade das letrinhas, né? E eu acredito que é isso. Tá bom, pessoal?